sobre a questão: o que é conhecimento? É uma questão que foi abordada por algumas das maiores mentes da história, os filósofos. As suas ideias moldaram a forma como pensamos, a forma como vivemos e as sociedades que construímos. Então vamos mergulhar nas mentes desses pensadores profundos. Primeiro, conhecemos Sócrates, um homem conhecido como o pai da filosofia. Apesar de não ser o primeiro filósofo, Sócrates abriu novos caminhos no pensamento humano de sua época. De 469 a 399 AC, ele mudou o foco da filosofia da compreensão da natureza e do universo para a exploração das relações humanas e das condições do próprio pensamento. Esta mudança marcou o início da filosofia antropológica, com foco na compreensão humana, substituindo o período cosmológico anterior que se concentrava no cosmos. Sócrates acreditava que todo conhecimento, mesmo o dos sábios, era parcial, baseado na opinião e na autoridade, e não no pensamento racional. Curiosamente, ele nunca escreveu nenhuma de suas ideias, acreditando que escrever o pensamento solidificado e a verdadeira filosofia vinha da reflexão. O próximo na fila é Platão, um discípulo de Sócrates, cujo pensamento constitui um pilar da cultura ocidental. Suas teorias, particularmente seu mundo de ideias, distinguindo entre aparência e essência, definirão o pensamento e a alma como superiores aos sentidos e ao corpo. Isso levou à sua visão de mundo dualista, dividindo o mundo em mundo das ideias e mundo sensível. O primeiro era o reino das ideias, a essência das coisas conhecidas apenas pela razão, o lugar da alma, da pureza e da verdade. Este último era o mundo das imitações de ideias, onde residem as coisas conhecidas pelos sentidos, o lugar do corpo, do erro e da opinião. Seguindo Platão, encontramos Aristóteles, um discípulo crítico de Platão. Seus ensinamentos ressoaram por todo o mundo antigo, e ele até foi tutor do imperador Alexandre o Grande. A obra de Aristóteles é vasta, abrangendo ética, política, lógica, física, poesia, retórica e muito mais. Ao contrário de Platão, Aristóteles postulou que o conhecimento começa com os sentidos, mas pode evoluir para o pensamento racional. Seus escritos sobre política propõem que os humanos são naturalmente inclinados a viver em sociedade. Por fim, chegamos a Maquiavel, filósofo que marca o fim da Idade Média e o início da Era Moderna. Sua principal obra, O Príncipe, revolucionou o pensamento político. Nele, ele separou o conceito tradicional de moralidade, orientando as ações individuais da razão que deveria nortear as ações governamentais. O que poderia ser visto como bom e igualitário em um indivíduo poderia ser ruim e representar uma fraqueza para um príncipe. O pensamento de Maquiavel é frequentemente associado à frase "os fins justificam os meios". Conheça René Descartes. Conhecido como o pai do pensamento moderno, Descartes elevou o pensamento racional acima de outras formas de compreensão. Marcando o início do racionalismo, ele desenvolveu o método cartesiano, um processo de 4 etapas que lançou as bases para o desenvolvimento científico. Este método envolve verificação, análise, síntese e enumeração do objeto de estudo. Descartes buscou algo concreto para servir de base ao conhecimento. Isso o levou a construir o indubitável cogito, que significa penso, logo existo, que se tornou a base de todo o conhecimento. A seguir vamos então para John Locke, o pai do liberalismo. Ele afirmou que o direito à propriedade é um direito humano natural. Empirista de coração, Locke propôs a ideia de os humanos nascerem como uma lousa em branco, ou tábula rasa que é preenchida por meio de experiências de vida. A experiência tornou-se pedra angular do pensamento e o ponto de partida do conhecimento. Locke também lançou as bases da teoria, das leis e do surgimento do Estado. Seguindo em frente, encontramos Georg Wilhelm Friedrich Hegel, um filósofo idealista alemão considerado o cargo máximo da filosofia moderna.
Seu pensamento gira em torno do conceito de ser ou sujeito. Este sujeito compreende a si mesmo e a tudo o que existe através de uma estrutura dialética, tese, antítese e síntese. Por fim, chegamos a Friedrich Nietzsche, pensador alemão conhecido por suas duras críticas à tradição filosófica e à cultura ocidental. Grande parte de sua obra é composta por aforismos, frases curtas que transmitem uma ideia ou preceito. A filosofia de Nietzsche incentiva a transcendência das limitações humanas, levando à criação do Übermensch, ou Superhomen, é a ideia de viver, a vida como uma obra de arte. Esses gigantes filosóficos moldaram a forma como percebemos a realidade, compreendemos a nossa existência e nos relacionamos com o mundo. Cada um, à sua maneira única, contribuiu para a evolução do pensamento filosófico, desafiando-nos a questionar, a ponderar e a lutar por uma compreensão mais profunda da vida.